Muito bem, irmãos, muito boa noite a todos, com a graça do nosso Senhor Jesus. Olha só, irmãos, hoje é sexta-feira, feriado, e normalmente não teríamos a aula do discipulado lá na igreja, porque, por causa do feriado, muita gente viajaria, como sempre acontece um feriado de final de semana. Mas como todos estamos em casa, ninguém viajou, até porque nem pode, então não vamos perder a nossa aula. Podemos, já que estamos em casa, vamos reunir nossos filhos, nossa família, e vamos assistir a aula, a conclusão da nossa aula a nossa lição número 23, lidando com a depressão. Vamos concluir hoje, né? Então, como sempre, nós iniciamos com esse slide, sempre lembrando o que é o discipulado. O discipulado não é opcional, não é tipo eu vou fazer se eu quiser. Quem é convertido será discipulado. Quem não for convertido não será discipulado, mesmo indo para as aulas do discipulado, né? Porque o discipulado faz parte do pacote da salvação. Quem é salvo, justificado, será santificado para ser glorificado. Sem santidade, ninguém verá Deus, como está escrito lá em Hebreus. Então, irmãos, o discipulado, eu insisto em dizer isso, não é opcional. Não é questão de eu querer ou não querer fazer, de eu gostar ou não gostar de ir. Não é isso. Então, olha só, o Senhor Jesus, chamando seus discípulos lá, quando os chamou a primeira vez, lá no barco, os chamou e eles o seguiram. Provavelmente eles nunca tinham visto aquele indivíduo. Passou lá e disse, vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. E eles o seguiram, o chamado de Jesus. Ninguém pode dizer não. Se o Senhor chamar para ir, até um morto sai da cova, como foi o caso de Lázaro. Quando ele chama para ir, após ele, seguindo, não tem negócio de dizer não. Quem está chamando é Deus, é o Criador, é aquele que mantém a vida, é o dono da vida. Então, quando ele chama para não vir, aí ele deixa para o cidadão decidir se quer vir ou não, como aconteceu no caso do jovem rico, preferiu suas riquezas. Como acontece no mundo de sempre, prefere o mundo, prefere ficar nas coisas do mundo, porque o mundo é mais agradável, né? Então, irmãos, só que esse discipulado envolve uma responsabilidade, né, muito grande. É uma honraria ser convidado pelo Senhor Jesus, convidado é uma honraria sim, mas há uma responsabilidade e um peso muito grande que nós só o carregamos porque esse peso é do próprio Senhor. Como ele diz assim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, ou seja, deixe de fazer a sua vontade. Você não vai mais fazer a sua vontade, você agora vai me seguir como meu discípulo. Então você vai fazer o que eu mando. Eu sou o Senhor, né? Tome a sua cruz. Isso quer dizer, não há qualquer circunstância que você possa dizer, mestre, eu não vou mais. Chegou no ponto de ir com a cruz, eu não vou mais não. Não, você vai de qualquer jeito, como ele foi. Como ele veio do céu, saiu da sua glória para vir para cá, nascer como homem, né? Viver 33 anos de pobreza, de dificuldades, sofrendo, como está escrito em Hebreus, ele aprendeu a humildade pelas coisas que sofreu, né? Sofreu muito, sendo pobre, todas as agruras da vida de uma pessoa pobre, ele sofreu aqui, né? Mas foi até a cruz, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Na hora, ele, digamos assim, a angústia de morte que ele sofreu ali, ele estava num momento de depressão muito forte. Como é que eu vou enfrentar a ira de Deus Pai? Mas, ao mesmo tempo, ele disse, faça-se a tua vontade e não a minha. Está vendo? A vontade dele não era a vontade do Pai naquele momento. Mas, como veio aqui como discípulo do Pai, como apóstolo do Pai, ele fez a vontade do Pai. É isso que nós temos que fazer nessa situação aqui. Só para os irmãos entenderem esta parte. Então, irmãos, nossa lição, nós lemos no início, para entender uma pessoa em depressão, não é? Normalmente a gente entende como depressão aquele camarada que já está querendo se suicidar. Não é só isso, não. A depressão tem vários estágios. A começar por uma angústia muito forte que você está desesperando da situação, não tem para onde ir, não tem saída, né? Então, olha, o homem de Deus aqui diz, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Esse salmista aqui diz que desde moço ele sofria essas agruras aqui, que ninguém sabe o que é, provavelmente é alguma doença, porque ele fala aqui, né? E ele diz isso, e ele sabe que era Deus que fazia isso, e por isso ele busca o Senhor da minha salvação. O primeiro versículo diz, ó Senhor Deus da minha salvação. Quer dizer, o homem estava passando tudo que ele estava passando desde moço,
provavelmente agora ele já não era mais moço, talvez velho, e ele está dizendo a Deus da situação em que ele viveu, e sabia que Deus foi quem fez aquilo com ele. Então esse homem vivia deprimido, certamente. Uma situação como aquele, ele mesmo narra aqui no Salmo, não é fácil, não. E ele argumenta da perspectiva de Deus, inclusive, o tempo todo. Ele não estava querendo entender, não, ele estava vendo o tempo todo da perspectiva de Deus, que é o que nós temos dito aqui na aula o tempo todo. Temos que ver a coisa da perspectiva de Deus. Então nós vimos aqui, irmãos, que relembrando que, segundo os especialistas, a depressão é a doença do século, a doença da moda, e já nos anos 30, doutores da Harvard, já nos anos 30, provavelmente será uma das maiores causadoras de morte, será a depressão. E nesse momento de Covid-19, nós estamos vendo aí muitas pessoas deprimidas pelas próprias circunstâncias da Covid. Não é nem o fato de estar contaminado ou não, é que parou o mundo. Parou o mundo. Empregos perdidos, empresas falidas, famílias sem condição de sobreviver. Está uma situação terrível, além das mortes que afetam as famílias. Então, nós temos visto aí, de fato, que há uma tendência muito forte agora para a depressão nessa situação, né? E sabemos que a principal causa da depressão também, eu expliquei aqui para vocês, é o pecado. Pecado na vida do deprimido, na família do deprimido. Isso pode verificar. Em raríssimos casos, pode ser que não. O caso de Jó, Deus o castigou de uma forma inusitada, digamos assim, sem o homem dar causa. E Deus mesmo disse que ele não deu causa. Deus fez aquilo só para provar a Satanás que o seu servo não blasfemaria. Esse servo aqui do Salmo 88, que sofre tanto, em nenhum momento, há qualquer versículo aqui que dê a entender que o cidadão estava fora da perspectiva de Deus. Nenhum momento. Então está aqui apenas para a gente ver que o justo sofre sim. Ninguém sabe por que Deus faz isso. Mas um justo pode sofrer, como ele diz aqui, desde moço ele sofria. Mas na maioria das vezes, quando nós vemos sofrimento, por exemplo, de Davi, ou de outros salmistas, ou de pessoas do Velho Testamento, nós vemos que essas pessoas sofreram porque saíram da perspectiva de Deus. Saíram do próprio Davi, o próprio Salomão. Saíram de debaixo, saíram do caminho do Senhor. Nós vemos claramente. Né? O próprio Moisés, na hora que bateu na rocha, o Senhor não mandou bater, mandou ele falar, e o Senhor mesmo, na hora, demonstrou o seu desprazer. Você me desonrou na frente de todo mundo. Eu não mandei você bater na rocha, eu mandei você falar para a rocha. Então, irmãos, a gente sai da perspectiva de Deus, sai de debaixo da ordem do Senhor, ou, como discípulo, não obedece o mestre, e vai dar problema. Não tem conversa, vai dar problema. Os casos que eu conheço, inclusive por experiência própria, convivência própria durante minha vida, de casos de depressão, inclusive de suicídios, de pessoas ditas crentes, inclusive de suicídios, é porque a família estava desajustada. Mesmo na igreja, mesmo dizendo crente, mesmo domingueiro, todo domingo na igreja, mas a vida em casa estava desajustada. Estava em franca desobediência a Deus, no tocante à convivência marido-mulher, ensino aos filhos. Não tem para onde correr. Se a gente for olhar, vamos ver aqui. Então a gente vai descobrir, irmãos, que normalmente a depressão, seja ela em que estágio esteja, é porque saiu do foco de Deus. Saiu do cumprimento da palavra de Deus. Isso vai pipocar. Como Deus mesmo disse, o que o homem plantar, isso mesmo colherá. Não tem para onde correr. Nós vemos aqui Paulo dizendo no livro aos Filipenses, implantar injustiça, a injustiça vai cair sobre ele. Então nós temos uma série de coisas, irmãos, que é claro que Deus vai fazer isso, ou ele não seria justo. Se Deus não nos punisse com o seu juízo, mesmo nós crentes, ele seria injusto. O juízo para a morte, para o inferno, isso é para os seus não eleitos. Mas o juízo para a disciplina e para a correção, isso é para o seu povo mesmo, exatamente para trazê-los de volta à sensatez. Então, nós já vimos aqui que a depressão, ela não pode ser, nós crentes, não podemos tratar a depressão apenas como uma doença neuropsicológica. Não é, ela é uma doença? Pode ser causada, inclusive, por causa de uma doença orgânica mesmo? Pode. Você tem uma AIDS que não contribuiu para isso, foi com uma injeção, pegou AIDS, e agora você vai entrar às vezes em depressão, porque viu um câncer, alguma coisa assim. Normalmente o câncer foi você mesmo também que deu causa, seja por alimentação, seja por raiva, rancor, uma série de coisas, né? Ou às vezes até biologicamente mesmo, as células desenvolvem ali, mas tudo bem, o fato é que você fica deprimido.
estou com câncer, vou morrer. Então, esse problema do medo da morte já é um problemão. Por que medo da morte? Eu não sei qual é o significado da morte. Eu não sei o que é a morte. Não é um decreto de Deus exatamente por causa do pecado. A morte não é exatamente também a cessação da minha vida de pecado desse mundo. A morte não é exatamente o pórtico de entrada para a glória do Senhor. Como é que eu vou ficar deprimido porque estou doente e vou morrer? Por que eu tenho medo de morrer? Se morrer, quer dizer exatamente me encontrar com o meu Senhor pessoalmente, de uma vez por todas. Por que eu tenho medo de morrer? Então eu digo para os irmãos, crente com medo de morrer, tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Então, irmão, nós já vimos que a depressão não pode ser tratada apenas como uma doença, né? Uma doença mas é uma doença da alma. Então, eu não posso tratar isso com ciência. Embora a psiquiatria tenha meios para isso, meia dúzia de remédio, como eu já disse para vocês, e é meia dúzia mesmo, né? Embora o psicólogo possa nos ajudar a nos centrar no pensamento, nas coisas, só que o psicólogo ele vai sempre ver na sua perspectiva, na perspectiva do ser humano. Nunca vai meter Deus na conversa, até porque os psicólogos são proibidos disso, né? Digamos assim, o cara que é pastor, vão logo dar em cima dele. Então, olha só, o psicólogo vai ajudar? Vai. Os remédios lá do doutor vão ajudar? Vão. Mas quem vai tratar disso mesmo é a palavra do Senhor. Quem vai tratar disso mesmo é um pastor, é um irmão, é um presbítero, é um irmão conhecedor da palavra que vai nos ajudar a orar conosco. E aí desvendando os nossos olhos naquele momento, digamos assim, que está tudo turvo. Não estou compreendendo direito as coisas, pois o irmão, à luz da Bíblia, como nós já vimos aqui, vai nos ajudar. É assim que funciona. O psicólogo pode ajudar? Pode. O psiquiatra pode ajudar? Pode, claro que pode. Eles são profissionais dessa área. Mas espera aí, nós somos crentes. E ciência não trata com a alma. Ciência não trata com pecado. Por isso nós precisamos da palavra de Deus. Não estou aqui menosprezando a ciência. Eu estou falando a crentes. Para quem não é crente, essa palavra não vale nada. Muito bem. Então, irmãos, vamos ver aqui. Nós já verificamos, né? Nós já verificamos tudo isso aqui. Nós, pelas Escrituras, sabemos que, de fato, a depressão quase sempre é a falta de foco no Senhor. Nós já verificamos aqui que, mesmo os ditos evangélicos ou evangélicos, de fato, pode entrar em depressão? Pode sim, pode acontecer alguma coisa que leve o irmão à depressão. E essa depressão, se não for entendida logo no início, ela pode se prolongar. Ela pode se prolongar. E se for tratada apenas como doença pela ciência, ela vai normalmente ter recidiva. E a pessoa vai viver deprimida a vida inteira, com melhoras, pioras, melhoras, pioras. Eu conheço quantos casos de pessoas crentes, deprimidas a vida inteira. Falta alguma coisa nessa história aí, como a gente sabe, né? Alguns dizem que crente não entra em depressão, entra sim. Até Jesus entrou em momento de depressão, mas entrou. Angústia, uma angústia terrível, é uma depressão em início logo. Né? Nós vemos aqui na Bíblia que ele fala em angústia e depois diz que a tua palavra me dá vida. Ou seja, a angústia está colocada ao contrário de vida. Vários versículos nós já lemos aqui ao longo dessas aulas. Né? Perde o brilho dos olhos, falta-me luz nos olhos, a tua palavra me devolve essa luz. Tudo isso nós já vemos aqui, porque de fato o depressivo fica totalmente opaco, totalmente apagado, digamos assim. Eu até sei, irmãos, às vezes eu conheço irmãos que não nossa igreja. E quando eu chego na igreja, quando encontro o irmão, eu vejo, meu Deus, está faltando brilho. Ou seja, o irmão está com problema, ou em casa, ou de alguma coisa, que ele está para baixo. Outras vezes, o mesmo irmão, você vê, o irmão está alegre, tem luz nos olhos. Opa, o irmão agora está para cima, está up. Né? Outra vez está down, muito para baixo. Isso é depressão. Agora, isso pode se estender, dependendo da circunstância, dependendo da motivação, isso pode se estender até o ponto de precisar de um psiquiatra, de um psicólogo. Quem vai passar os remédios, ele melhora. Como o motivo não foi patológico, digamos assim, ele vai cair mais na frente se não atacou a origem, que foi algum pecado, foi de alguma forma, embora a gente não admita, foi. Saiu do foco de Deus, saiu debaixo da orientação de Deus, saiu debaixo do guarda-chuva da graça, não tem para onde correr, irmãos. Então, nós vimos aqui, não é? Nós vimos aqui todos estes aspectos, né? E vemos que temos que considerar tudo sob a perspectiva de Deus. Mesmo sabendo que é uma doença. Sim, mas vamos ver coisa da perspectiva de Deus. Né?
Vamos ver. Por que eu vou ficar deprimido porque apareceu um câncer? Por que eu vou ficar deprimido se peguei Covid e não sei o quê? Ou não posso. Tem irmãos deprimidos que não pode sair de casa. Pode um negócio desse. Porque já está um mês e tanto trancado dentro de casa, entra em depressão a ponto de querer se jogar do prédio. Meu Deus! Ele sequer pensa, e se eu nem tivesse casa para ficar trancado dentro de casa por ordem do governo? E se eu morasse debaixo de uma ponte? Ou se eu morasse numa calçada embaixo de uma marquise? Sequer pensa isso. Não, está dentro de casa, numa cama, com alimento, com tudo, e entra em depressão só por causa disso. Então, olhe bem a falta de foco na perspectiva de Deus, em tudo dando graças, como nós já lemos aqui mais de uma vez os versículos. Em tudo dando graças a Deus, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós temos aqui, todos nós, os discípulos de Jesus, continuando nossa aula, sabemos que para amar a vida e viver felizes nesse mundo, como Pedro fala, diz isso mesmo no versículo dele lá, para amar a vida e viver felizes nesse mundo, diferentemente do que ensinam as ciências e até mesmo as religiões, não é? E até mesmo as religiões, em qualquer circunstância, temos que ver as coisas pela perspectiva de Deus, em obediência à palavra do mestre. O Senhor, nós somos discípulos do Senhor? Pois é, em obediência, levando cativo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5, nós lemos esse versículo na aula anterior. Na aula anterior nós lemos isso. Paulo, defendendo o seu apostolado, diz, olha, embora viva na carne, eu não falo para vocês pela carne. O que eu falo é a palavra de Deus, levando sempre cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, irmãos, quando temos o foco no nosso Senhor Jesus Cristo e não em nós, aí nós focaremos, inclusive, no próximo mais do que em nós. O meu papel é edificar o meu próximo. Como membro de uma igreja, corpo de Cristo, eu tenho que edificar o meu irmão. Eu tenho que estar preocupado com o meu irmão o tempo todo, mais do que comigo. Nós lemos também versículos aqui sobre isso. Nós lemos aqui. Né? Filipenses, nós lemos aqui. Cada um considere o outro superior a si. Então, se eu considero o outro superior a mim, eu nunca vou discutir com ele. Porque ele é superior a mim. Ele também, se for crente e obedecer a palavra, ele também vai me considerar superior. Então, ele nunca vai discutir comigo a ponto de brigar. Porque ele vai me considerar superior a ele. Ele vai sempre ver o meu interesse, eu vou sempre ver o interesse dele. Não há por que brigar. Qual é a briga de casais? Não é exatamente essa? Cada um quer que o outro faça a sua vontade, ao invés de ele fazer a vontade do outro. O homem ame sua mulher por cima de pau e pedra, como Cristo que deu a vida por ela, para santificar, inclusive. Mulher, respeite seu marido, submissão. A sua missão é uma missão em submissão à missão dele. Foi a ele que foi dada a responsabilidade da criação, da família, inclusive. Foi a ele, foi ao homem, não foi a mulher, foi ao homem. É ele o responsável. Então a mulher tem que ser submissa. A missão dela é submissão, a missão é dele. O homem não assume a sua missão, a mulher também não a dela, aí fica brigando os dois o tempo todo. Lá vem depressão nos filhos. Quase sempre. Quase sempre. Eu conheço inúmeros casos de famílias inteiras deprimidas porque o homem não cumpriu o seu papel de líder e a mulher usurpou esse papel. Conheço várias famílias na minha vida de igreja, várias famílias totalmente, mesmo vivendo na igreja, mas a gente sabe que são totalmente desmanteladas no emocional, porque não consegue, não tem um referencial, digamos assim, de um pai líder dentro de casa, de uma mãe submissa. Em muitos casos que eu conheço, teve um referencial de um pai frouxo, de uma mãe brava mais do que uma serpente dentro de casa. Já disse para vocês, lá em Manaus, conheci uma família, ainda conta parente da minha mulher, porque a senhora é irmã do marido de uma tia dela, legítima, então nós tínhamos convivência com esse pessoal. A mulher era motivo de elogio pela criação que ela deu aos filhos. Ela era o galo da casa completamente, e ela criava os filhos mesmo sobre um regime de sargentona. Os filhos muito bem educados, 3 médicos, inclusive, todos 3 viraram médicos. O marido, um morto-vivo dentro de casa, não só fazia balançar a cabeça, feito uma lagartixa. Pois bem, depois de médicos, 2 deles se suicidaram. Sem mais nem menos, suicidaram. Isso tem a ver com a criação. Isso tem a ver com a forma como eles foram criados dentro de casa. Eu vi isso de perto. Eu morava lá nessa época, no Amazonas. Isso é terrível, irmãos. Aí a gente não sabe.
Não sabe por quê? Ora, por quê? Ora, por quê? Saiu do caminho do Senhor. Independentemente de ser crente ou não ser crente, foi o Senhor determinou isso para o ser humano. Então, irmãos, nós vemos aqui que nós temos que andar levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, como Paulo diz lá em Romanos, em 2 Coríntios 10:5, focados na edificação do próximo. Nós somos uma igreja, nós somos um povo de Deus, família de Deus, igreja de Cristo, independentemente das nossas famílias seculares, que são menos importantes do que a família da igreja. E o Senhor Jesus deixou isso muito claro no episódio que chegaram lá, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Ele diz, quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esses aqui, ó, que obedecem, fazem a vontade do meu Pai. Jesus deixou muito claro. A nossa família aqui na terra, o tal do meu sangue, é temporal. A minha família, quando sou adotado por Deus, é eterna. É nesse sentido que eu digo, o meu filho, na verdade, se for crente, ele é meu irmão em Cristo Jesus. Deus o colocou no mundo através de mim. Eu não sou dono dele. Nem melhor, nem maior do que ele. Na nossa formatação familiar e social, eu sou superior porque sou pai. Detalhe, até isso o mundo destruiu. Poucas famílias, pouquíssimas famílias, os pais têm autoridade sobre os filhos. Pouquíssimas famílias, os pais lideram os filhos. Na grande maioria, filhos adolescentes mandam nos pais de forma descarada e até agressiva, às vezes. E os pais balançam a cabeça e fazem, não vai dar certo, irmãos. Não vai dar certo isso. Não vai dar certo isso. Então, olha só, nós temos que fazer isso. Focados na edificação do próximo, esse é o maior antídoto contra a depressão. Disse para vocês alguns exemplos que nós temos no nosso mundo que nós conhecemos. Pessoas quase mortas, que nem Madre Teresa de Calcutá, uma morta-viva de depressão, mas viveu durante muito tempo porque tinha que cuidar de não sei quantos necessitados. Outra, Madre Teresa daqui da Bahia, sei lá, Irmã Dulce da Bahia, outra morta-viva de depressão, um ser de 10 quilos, de 15 quilos, mas viveu para fazer o bem àquelas pessoas que ela cuidava. É Deus quem faz isso, independente se as pessoas serem salvas ou não, é Deus quem cuida de toda a sua criação. Outro depressivo, que qualquer um que entende um pouquinho de psicologia, Chico Xavier, um ser depressivo, totalmente depressivo, mas viveu, porque a missão dele, o entendimento dele, era levar o bem para as pessoas e tal, para ele melhorar a sua vida lá no futuro, na nova encarnação. Então, não estou falando aqui de salvação, estou falando de pessoas que claramente eram depressivas, mas viveram porque precisavam cuidar dos outros. Então, esse é o nosso foco enquanto crentes, porque isso é ordem do Senhor. Cuide do outro, ame o outro. Em nenhum lugar, eu já disse, tem a Bíblia mandando você se amar. Quando eu sou amado de Deus e entendo isso, obviamente eu sou uma pessoa normal, amada de Deus, conhecendo a Deus e me conhecendo, aí eu vou, esse amor que eu recebi do meu Senhor e que está em mim, eu vou transmitir ao próximo. É assim que eu evidencio que eu tenho o amor de Deus em mim, é amando o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é exatamente isso. Como é que eu demonstro que eu amo a Deus? No próximo. Como é que o meu amor a Deus se materializa? No amor ao próximo. É isso que a Bíblia ensina o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Enquanto igreja e enquanto Israel também. Então, irmãos, olhem só. Nós temos que ver isso aqui, focados na edificação do próximo. Esse é o maior antídoto para a depressão. Nós precisamos, irmãos, insistindo, precisamos viver na perspectiva de Deus, sem nenhuma dúvida. Grande parte dos sintomas definidos como depressão é precipitada pelo pecado, por estar em desacordo com a palavra de Deus. Nós vimos o caso de Caim, semblante descaído, como Deus mesmo disse. Por que está descaído o teu semblante? Por que estás irado? Né? Nós vemos o Salmo 32, 3 e 4, o salmista dizendo que enquanto calou o seu pecado, nós sabemos qual era a situação de Davi, né? 3 e 4, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Eis o retrato de um homem deprimido na situação em que ele estava.
todo o vigor dele acabou. Eu não tenho mais como viver o peso desse pecado sobre mim. É isso que Jesus diz, que vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados. Tem nada a ver com vida social. Né? Muito bem. Então, irmãos, o 38, 3 e 6, mais na frente, nós já lemos esse versículo também, mas estamos repetindo alguns aqui. O 38, 3 a 6 diz assim, mesmo o salmista Davi, a mesma situação, não há parte na minha carne, não há parte sã na minha carne, nada está sadio em mim por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Estão vendo? Por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tomai sobre vós o meu fardo, aprendei de mim que sou manso e humilde, meu fardo é leve. É disso que Jesus está falando naquela ocasião. É o peso do pecado. Vai deprimir você, ainda mais com a cobrança dos fariseus em cima de vocês. Era esse o caso lá. Era esse o contexto. Nada a ver com minha vida social, meu emprego, minha família, como as pessoas pregam a vida inteira sobre isso. Venha que Jesus vai resolver a sua vida. Quantas mil vezes eu já vi isso na minha vida. Então, irmãos, tornaram-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Ou não tinha chaga nenhuma, não, purulenta. Isso era como ele estava se sentindo. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Luto é depressão, todo mundo sabe. Quando morre alguém, até preto a mulher veste, a pessoa veste, porque para demonstrar a sua depressão. Era como no caso lá dos judeus, botar pano de saco e cinza e ficar no chão jogando cinza na cabeça. A pessoa demonstrando a sua depressão. Né? Muito bem. Aí nós vemos o 10. Né? É o 10 que eu botei também? Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Olha só, irmãos. A depressão do homem é tamanha, ele chega a dizer isso, a luz dos meus olhos já não está comigo. Ninguém sabe se o Salmo 119 foi Davi quem escreveu, porque o Salmo não diz de quem foi, mas provavelmente foi. Pois é, lá ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O homem está dizendo aqui que ele está sem luz nos olhos. Obviamente está sem luz no caminho também. Se não tem luz nos olhos, não tem luz no caminho. Não tem lâmpada para os pés. Ele está dizendo que, Senhor, é a situação em que eu estou, meu Senhor. Aí ele confessa esse salmo aqui, é outro salmo de confissão de Davi. Então, irmãos, tem que ser assim. Tem que ser assim. No início, logo de uma depressão, de uma angústia muito forte, vamos procurar o pastor, vamos procurar um irmão, se for o caso, se for inclusive orientado, pois vamos procurar um psicólogo, um psiquiatra, se for o caso. Porque dá para perceber claramente se a pessoa está realmente com problemas de falta de medicamento, se for o caso. Isso aí é possível perceber também. Já houve situação que eu repreendei irmãos que não queriam tomar remédio. Digo, que é isso? Remédio é meio de Deus para você ficar bom. Que história é essa? Vamos tomar um medicamento. Tive que insistir. Aconteceu em duas situações. Uma irmã e um irmão. Não vou tomar não, porque Jesus... Jesus o quê, rapaz? Foi Jesus quem estabeleceu a medicação, o médico, o remédio, o hospital, tudo. Vamos tomar remédio para ficar bom. E eu vou acompanhar isso aqui. Então, a gente tem que entender as coisas, ver as coisas da perspectiva de Deus. Deus providencia todas as coisas para nós. Temos que entender para poder lidar com a depressão, temos que entender o nosso Deus, temos que entender a sua criação, temos que entender a sua providência. E, obviamente, temos que conhecer a sua palavra para poder saber qual é a vontade dele. Como é que eu vou saber qual é a vontade dele se eu não leio a sua palavra? A sua vontade está expressa na sua palavra, que foi inspirada por ele mesmo, o Espírito Santo de Deus. Foi ensinada por ele mesmo, através de Moisés no Velho Testamento, os profetas repetindo o ensinamento, através de Jesus no Novo Testamento, ensinando seus apóstolos, e os seus apóstolos ensinando a igreja. Foi ele mesmo. Então não há outra revelação, não há outro entendimento. Muito bem, irmãos. Então, quando levamos uma vida orientada para agradar a nós mesmos, quando estamos centrados em nós e não no Senhor, consequentemente, não estamos centrados no irmão, né? Quando seguimos em desobediência deliberada ao Senhor, certamente as dificuldades aumentarão, podendo nos levar à depressão.
Eu já disse para você, nós temos situação na nossa igreja, pessoas que pelas circunstâncias, idade, uma série de coisas, vivem deprimidas, e eu cobro isso dos irmãos há anos e ninguém faz absolutamente nada para ajudar essa pessoa. Né? Uma ou outra irmã, uma vez, faz uma visita a ela. Né? Então, irmãos, depois haja depressão na minha casa, haja depressão na minha família, haja depressão em mim, se for o caso, num filho meu. Olhe, nós lemos aqui, aquele que pratica injustiça, essa injustiça cairá sobre ele. O homem está escrevendo isso para uma igreja. Ele não está escrevendo isso para pecadores do mundo, não. Ele está escrevendo isso para uma igreja. Né? Então, irmão, nós temos que tomar muito cuidado. Deus fala claramente lá em Israel, a falta de cuidado com as viúvas, com os órfãos. Deus disse, eu vou mandar sobre vocês a peste, eu vou mandar a espada, eu vou matar vocês, deixar as mulheres de vocês viúvas e os filhos de vocês órfãos. É Deus quem diz isso para o seu povo. Não é para os egípcios, não, é para o seu povo. Pois é, para a igreja está escrito isso também. Está escrito isso também. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Depois não sabe, não, mas eu sou crente, eu vou para a igreja todo domingo. Eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Ainda por cima, elenca uma série de coisas que faz justiça própria. Então é complicado. Depois a gente não sabe, não, mas eu não entendo, pastor. Quando o pastor vai dizer, olha, há com certeza pecado nessa história aí. Só que a pessoa não entende que não cuidar de uma velhinha da igreja é pecado, ele não entende isso. Não há amor por uma pessoa da própria igreja. Não há amor para cuidar de uma pessoa da própria igreja. Que, como eu já disse, é mais importante na esfera espiritual do que um membro da minha família de sangue que não é crente. Ou que age como um não crente. Então nós temos que tomar cuidado, irmão. Nós temos que conhecer o nosso Deus e saber como é que ele age. Quais são as providências que ele faz desde a eternidade e faz cumprir no tempo nas nossas vidas. Nós precisamos saber dessas coisas. Depois, como eu estou dizendo, haja dificuldade. Eu não sei porquê. Né? O dinheiro não dá na minha casa. Nunca ajudei a velhinha. Mas o dinheiro não dá na minha casa. Eu estou deprimido também. Eu estou aqui sem, não sei o que fazer. Não sabe por quê. Há quantos anos eu cobro? Irmãos, olha a irmãzinha tal. Ela precisa de nós. Quantos anos eu cobro isso na igreja? De vez em quando eu cobro no pouco, numa hora de pregação. Para a vergonha minha. Já que os irmãos não têm vergonha, a vergonha é minha. Eu cobro de vez em quando isso. Então é assim, irmãos. Esse é o meu Deus. Esse é o Deus da Bíblia. É aprendendo essas coisas que eu vou saber lidar com a depressão. Quando ela vem começando com uma simples angústia que me deixa totalmente atormentado. A ponto de suar como sangue com Jesus. Não diz que ele suou sangue, diz que ele suou como gotas de sangue. Então, olha a depressão, a angústia que Jesus estava. Né? Se ele saísse do foco de Deus, digamos assim, ele ia entrar em depressão mesmo. Ia fugir da cruz, feito Elias. Só que Jesus, Filho de Deus, ele veio aqui para cumprir contudo, faça-se a tua palavra e não a minha. Nós não fazemos a palavra de Deus deliberadamente, embora as cobranças do pastor sejam pisadas e repisadas em todas as reuniões. Todas. Escola dominical, estudo bíblico 2 vezes, culto da noite, todas eu cobro isso. Todas eu cobro isso. Né? Então, deliberadamente, depois não sabe por que está dando certo tipo de problema na minha casa. Não sabe lidar quando encosta uma depressão em algum membro da família, ou às vezes até no próprio líder da família. Não sabe por quê. Então, irmãos, a gente tem que prestar muita atenção, certo? Muita atenção. Nós precisamos lembrar disso. Saiu do foco do Senhor, saiu da perspectiva do Senhor, começamos a carregar um peso que nós não vamos ter condição de carregar. O peso do pecado. Porém, como vemos em todo o relato bíblico, quando nos arrependemos, quando confessamos o nosso pecado e voltamos a viver do modo requerido pelo Senhor, o nosso Mestre, na sua palavra,
ele restaura a nossa alegria. Nós vimos aqui no 32, né? No 32, o 1 logo o homem diz: bem-aventurado é mais do que feliz aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Por que ela foi perdoada? Porque eu confessei-te o meu pecado. Né? Ao 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Que maravilha, irmãos. Aí sai o peso, sai a opressão do pecado que leva à depressão, sai a vista embaçada, eu passo a ver o meu Senhor. Como ele diz aqui, eu estava morrendo, as minhas chagas estavam purulentas. Como não tinha chaga nenhuma, não? Ele estava falando era de pecado. Aí ele diz: agora a tua palavra é luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés. Agora os meus olhos voltaram ao viço, como ele diz no Salmo 51, restitui-me a alegria da tua salvação, então eu te louvarei. Eu anunciarei as tuas maravilhas aos transgressores. Olha só que beleza, irmãos. Isso é quando há arrependimento e quando há retorno ao caminho do Senhor. Automaticamente voltam as forças que você vai agora lutar, né? E o vício no olhar, a alegria da salvação, de saber que agora eu estou andando por onde o Senhor mandou. Agora eu estou seguindo o meu Senhor. Lembram? Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois é, irmãos. Então nós vemos aqui o 38:1. O 38:1, de novo, vamos ver aqui. 38, 1, 18 e 22. Olha como ele diz aqui. Não me repreendas, Senhor, na tua ira. Domingo passado nós falamos sobre isso. Nem me castigues no teu furor. O homem sabia que estava em desacordo com o Senhor e agora ele confessa o seu pecado. Isso é Davi de novo. Ele confessa o seu pecado e pede ao Senhor: Senhor, desvia de mim a tua ira. Desvia de mim o teu castigo. Não me castigues no teu furor. Embora ele foi castigado, sim, o resto da sua vida. Porque pecado tem perdão, mas consequência não. E o Senhor disse: a espada jamais se afastará da tua casa. Nós vimos o que aconteceu na vida de Davi. Os filhos não o respeitavam. Absalão chegou a usurpar o trono, ele teve que fugir do filho de frouxo. Fugiu porque quis, ele era rei, ele podia ter se poscado, castigado o filho, mas nunca disciplinou o filho. No caso de Adonias, que quis usurpar o trono de Salomão, está lá dizendo que nunca foi repreendido pelo pai. Então Davi não cumpriu o seu papel de líder da casa. Grande rei, o que quer que seja que ele foi, mas isso ele não fez. E a Bíblia mostra. Então aqui ele está dizendo: desvia de mim, Senhor. Desvia de mim. Não me castigues no teu furor. No furor Deus não castigou, não, mas na justiça castigou. Na sua justiça, no seu juízo, ele castigou, sim, Davi a vida inteira. Então, irmãos, nós temos que entender isso. Pecado, arrependimento, pecado, tem perdão, tem. A consequência, não. A consequência, não. Então, irmãos, vamos ver aqui. O 18. O 18, ele diz assim: confesso a minha iniquidade, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Vocês não podem carregar esse fardo, Jesus disse. Venham aprender comigo. O meu fardo é leve, venham aprender comigo. Vocês não podem carregar esse fardo do pecado, o fardo da lei, a maldição da lei, vocês não podem carregar isso sobre vocês, e mais acrescida, sobremodo, pelos fariseus, com o bando de regra que eles mesmos inventaram. Era disso que Jesus estava tratando ali, não era de boa vida aqui na terra, não. Então, nós já lemos aqui o versículo 22. Apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Senhor, salvação minha. Como o homem lá do 88 que nós lemos, um homem, na perspectiva dessa vida, totalmente desgraçado, mas ele diz, logo ele já começa dizendo: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. O homem sabia quem era o seu Deus. Ele sabia o que estava acontecendo com ele. Podia não saber por quê, digamos assim, mas ele sabia.
e chega a argumentar na perspectiva de Deus: Senhor, os mortos não te louvam, eu estou a ponto de morrer. Eu estou a ponto de morrer. Se eu descer a cova, eu não te louvo, eu não vou contar tuas maravilhas morto. Interessante, Isaías, lá em Isaías está escrito isso, o rei Ezequias disse isso. Quando adoeceu de morte, disse isso ao Senhor também: Senhor, os mortos não te louvam. Não há louvor a ti no mundo dos mortos? Me dê mais um tempo aí para eu arrumar a casa que eu mesmo deixei desarrumar. Quer dizer, então ele também diz isso. Aqui no Salmo você vê isso mais de uma vez. Né? Então, irmãos, nós temos que lembrar desses aspectos. Né? Colossenses 3, vamos lá para o Novo Testamento. Colossenses 3, 23 e 24. Só para a gente lembrar, de novo a perspectiva de Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como para o Senhor, e não para homens. Quando eu me esforço para amar minha mulher ou criar meus filhos, não é para ser bem visto pela sociedade, é para o meu Senhor. Quando eu sou um bom empregado, não é para babar, como a gente diz aqui na Paraíba, o meu patrão, é para o meu Senhor. Por isso a gente vê, às vezes eu repreendo severamente algum irmão que vem dizer que um empreguinho é michuruca, salário michuruca. Quem me deu esse emprego foi Deus. Ou você não é crente? Trabalhe bem lá como para o Senhor. Se capacite. Trabalhe cada vez melhor, que você será promovido. Deus vai providenciar isso. Então, irmãos, é o cidadão que é rico, tem não sei quantos empregados, explora seus empregados, não paga hora extra, é rude, ríspido, opressor dos empregados, crente. Isso é complicado. Isso é complicado. Quem me deu esse poder foi o Senhor Deus. Quem botou essas pessoas sob o meu comando e sob a minha liderança e até sob... eu é quem cuido deles de alguma forma, foi o Senhor. Eu tenho que cuidar deles. Eu dependo deles para manter minha empresa. É claro, sem eles não existe empresa. Eu dependo deles para manter minha empresa e tenho que saber que eles são bênção de Deus na minha vida, na minha empresa. Eu tenho que ser bênção na vida deles, como meus empregados. Irmãos, é muito difícil achar um crente em qualquer igreja com essa visão. Muito difícil. Crente, explorador de empregados. Paga um salário mínimo, porque a lei obriga que ele pague um salário mínimo, senão ele pagava menos do que o mínimo. O mínimo não está dizendo que você tem que pagar o salário mínimo, tem que dizer que você não pode pagar menos do que isso, mas mais pode. Então, se o meu empregado está me servindo bem, se eu estou a cada dia melhorando a minha renda, meu imposto de renda prova isso, eu tenho que ir justamente e aumentando o salário dos meus empregados também. Mas não, eu fico a vida inteira, fico milionário, um bando de empregados ganhando salário mínimo. Crente. Aí Deus vai pesar a mão mais dia, menos dia. Não tem conversa. Quem planta injustiça, colherá injustiça. O que o homem semear, isso mesmo ceifará. Então, depois não sabe lidar com a depressão. Não sabe por quê, o que é que está acontecendo. Né? Não sei o que é isso. Onde foi que eu errei? Em tudo, na vida toda. Então, a gente tem que prestar... Por quê? Não houve um discipulado. Não participou do aumento no conhecimento do Senhor, para fazer a vontade do Senhor, no poder do Senhor. Você não tem crédito nenhum. Entenda isso primeiro que tudo. É o Senhor, é o nosso Salvador, Ele que nos conduz, que nos salva, que nos conduz, que nos santifica e que nos glorificará no último dia. É o Senhor. Aí eu vou entender depressão, eu vou entender qualquer doença. Eu vou entender e saber como me conduzir. É isso que nós estamos tratando aqui, lidando com a depressão. Então, o 23 e 24, irmãos, ele diz isso. Tudo quanto fizerdes, Colossenses capítulo 3, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Atenção, que eu vim falando desde o início. Ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é a quem estáis servindo. Atenção, recebereis do Senhor por herança. Sirva sempre como ao Senhor. Mas olha o 25, eu vim falando dele há um bocado de tempo, está aqui, eu vou dizer agora, não está aqui no texto, não. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Você seja o patrão ou o empregado. Você seja o pai ou o filho. Você seja o marido ou a esposa. Irmãos,
O Senhor Deus é maravilhoso. Ele nos elege, Ele nos justifica em Cristo na cruz, Ele nos adota como filhos, Ele põe o seu Espírito em nós para nos conduzir de acordo com o que Ele mesmo nos entregou, a sua palavra. É Ele quem se revela a nós, é Ele quem nos dá o entendimento da palavra pela explicação de um pastor. Isso é invariável. Foi assim que Deus determinou. É muito complicado você achar que é autodidata na Bíblia, é muito complicado. É até possível acontecer isso em um local onde não haja um pastor para explicar. É assim que está na Bíblia. Eu quero ver quem vai me provar em contrário. Leu de Eunuco? É um homem letrado. Ele era administrador da rainha de Candace. Ele ia lendo, inclusive, Isaías. O Espírito do Senhor mandou Filipe chegar ao lado dele e perguntar: entendes o que lês? Como vou entender se não há quem me explique? Aí Filipe explicou a ele que aquele servo sofredor que ele estava lendo lá em Isaías 53, né, era exatamente aquele que morreu na cruz lá em Jerusalém. Ele estava vindo da festa da Páscoa, provavelmente. Era talvez estivesse judeu, fosse judeu. Pois é, foi preciso que o homem de Deus fosse explicar para ele. Para que Jesus deixou os seus discípulos já ungidos apóstolos? Para ensinar, para formar a igreja. E que eles fizessem discípulos. Jesus disse: fazei discípulos. Ele não podia ter simplesmente deixado os rolos da lei lá para todo mundo ler? Ele não tinha poder para fazer isso? Multiplicar o rolo, os rolos da lei, multiplica tudo aí e distribui entre o povo aí todo. Quem não sabia ler, saiba ler agora por milagre. Pronto. Só que não foi assim. Não foi assim. Ele mandou que os seus pastores fizessem discípulos, ensinassem a igreja. Paulo, essa nova revista que estamos estudando na escola dominical com o presbítero Daniel, trata disso. Em Atos 20 e 28, Paulo diz muito claramente, né? Vocês, presbíteros de Éfeso, que ele mandou chamar e estava lá pregando para eles, ensinando: pastoreai o rebanho do Senhor que há entre vós, pois foi para isso que o Espírito Santo nos constituiu bispos, para pastorear as ovelhas compradas com o sangue de Cristo. Atos 20, 28. Irmão, não tem nenhum lugar na Bíblia dizendo que é diferente disso. Que você pode ser crente sozinho, compra uma Bíblia, ganha o Novo Testamento do Gideão e está resolvido a sua parada. Isso não existe. Isso não existe. Isso é a arrogância do ser humano e achar que ele é autossuficiente o tempo todo. Lembra de Adão e Eva? Pois é a mesma coisa. Então, irmãos, a gente tem que prestar atenção. Colossenses 3, 23 e 24, e eu li o 25, que eu já vinha dizendo aqui há muito tempo, mas não estava lembrado qual era o endereço. Eu estava até pensando que era Filipenses, não é Colossenses. Está aqui dizendo isso, né? Pois faça tudo como para o Senhor, sabendo que você vai ter a recompensa por herança. Porém, saiba que aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça praticada. E nisso não há acepção de pessoas. Hebreus 12, 5, 7. Vamos ver mais uma vez aqui o Senhor dizendo: ora, na vossa luta contra o pecado, o problema é o pecado. O nosso problema é o pecado. A carga, a depressão, o que for, é o pecado. Inclusive doenças patológicas mesmo. É por causa do pecado também. Não o pecado necessariamente seu, o pecado no geral. Então, ó, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Palavra do Senhor, citada no Velho Testamento. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Nós não fomos recebidos na família de Deus, adotados em Cristo Jesus? Pois Ele nos açoitará por causa dos nossos pecados. Ou Ele não seria justo? Aí ele diz ainda o 7, eu não botei aí, mas eu vou ler. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Pois é, irmãos. Quando entramos em uma depressão, você percebe, todo mundo percebe
Aliás, nem todo mundo. Eu, por exemplo, uma vez fui num cardiologista, eu estava com palpitação, eu às vezes tenho isso, né? E quando eu entrei lá no homem, conversando com ele, disse que eu ia fazer, por quê e tal, conversei com ele, disse quem era o meu cardiologista, que eu tinha ido lá porque o meu cardiologista tinha recomendado ele, porque ele estava impedido de atender naquela época, estava doente. Aí ele disse, vamos tratar do seu coração, mas primeiro vamos tratar dessa depressão. Eu disse com o paraibano, oxe, eu deprimido? Está. Vamos tratar primeiro dessa depressão. Foi a primeira vez que eu ouvi falar num negócio desse comigo. Pois eu estava mesmo, quando o homem me fez ver aquilo, eu estava mesmo. Ele passou o velho Rivotril para dar uma serenada no negócio, e depois eu voltei lá com ele, doutor, não preciso mais disso. Eu sei o que está acontecendo comigo. Então, pronto, vamos suspender isso. Se não precisa mais, vamos tratar do coração, as palpitações, o que é, pronto. Pois é, eu me espantei do homem dizer que eu estava deprimido. Pô, estava mesmo. Foi exatamente naquela época que eu já falei para vocês de um problema que eu tive com a minha empresa, que eu tive que demitir de uma vez só 74 funcionários. Então isso foi terrível para mim. Terrível para mim. Por causa do governo. Não foi por causa da minha empresa, nem por minha causa. Mas isso é outra história, só para vocês lembrarem. Então eu fiquei tremendamente abalado em ter que dispensar 74 pais de família. De uma vez só. Como a coisa foi muito grande, eu teve que reunir a federação, o sindicato, tudo para que não houvesse problema depois comigo. Não havia outro jeito. Não havia outro jeito. O governo não me pagou. Então, irmãos, eu fiquei mesmo deprimido. Foi na ocasião que eu estava lá lendo minha Bíblia, lá no meu quartinho de estudo, quando a missionária ligou para mim, eu já falei para vocês, uma missionária ligou para mim, ela não tinha tanta convivência comigo. Presbítero, era presbítero. Olha, eu às vezes passei por grandes tribulações, e o Salmo 119, versículo 92, sempre foi um salmo que me acalmou muito. Leia aí, eu estava com a Bíblia aberta, só fui virar. Não fosse a tua lei ter sido não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito teria eu perecido na minha angústia. Era a minha situação naquele momento. Eu estava lendo a Bíblia exatamente buscando forças no meu Senhor, pela decisão que eu ia ter que tomar e o que eu ia ter que fazer. Eu disse, missionária, muito obrigado pela sua ligação. Muito obrigado. Eu estava lendo a Bíblia, mas muito obrigado pela sua ligação. Nem disse a ela que eu estava naquele momento numa angústia terrível. Não é? Então, irmãos, é assim que Deus trata. É assim que a gente tem que conhecer as coisas. Conhecendo as coisas do mundo, temos que conhecer, né, o mundo da cultura. Já disse para vocês que é que eu estudo tanto para entender o mundo da cultura. Aí eu vou ter mais capacidade para entender a cultura do mundo. Inclusive da igreja mundanizada. Para entender por que os irmãos estão agindo assim. No fundo, o nome do bicho é pecado, mas como o pecado está operando nele desse jeito? Né? Muito bem, irmãos, então, vamos para frente aqui. É certo que, por vezes, podemos nos sentir deprimidos. Já disse, eu estava deprimido, nem sabia. Né? Podemos até ficar deprimidos por algum tempo. É verdade isso. Isso é uma doença, dependendo da situação, é uma doença que se agrava, inclusive. Porém, sabemos que podemos vencer qualquer doença da alma, como a depressão, quando identificamos a causa e nos entregamos a Deus, que é Senhor da doença, não é? Confiando na providência da sua graça, nós somos seus filhos. Nós somos seus filhos, observando atentamente os recursos maravilhosos que Ele mesmo já providenciou. Ele mesmo provê na sua palavra. Salmo 119, 7 e 8, nós já lemos que é a palavra de Deus que restaura a alma. É ela que me ilumina os olhos. Eu já lemos esse salmo aqui diversas vezes. O 34, 18 e 19, não sei se a gente leu ainda agora, mas deixa eu olhar aqui. O 34, 18 e 19, ele diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva o de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Irmãos, isso são palavras maravilhosas, não como autoajuda. Isso é para você ler e estudar em momentos em que esteja na situação que o salmista estava, com o entendimento que o salmista tinha. Senão, isso não tem valor nenhum, a não ser como autoajuda. E livro de autoajuda, do não sei o que, cure lá, é melhor. Muito melhor do que a Bíblia, como autoajuda. Até porque a Bíblia não é livro de autoajuda. O do cure é. Então, irmãos, nós temos que entender essas coisas. O Salmo 119, versículo 28, nós já lemos aqui.
esse Salmo 119, versículo 28. Vamos só ler rapidinho de novo aqui. 119, versículo 28. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me, Senhor, segundo a tua palavra. A minha alma está deprimida, está de tristeza, vertendo lágrimas. Meu Senhor, me fortalece com a tua palavra. Salmo 119, 28. O 105. 119, 105. Nós falamos isso agora. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós lemos ainda agora, lá no 38, versículo 10, o homem dizendo: bate-me excitado o coração, faltam-me as forças e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. O homem estava numa situação de pecado, o homem estava numa situação de que faltava cura pelo Senhor. Estava sem luz nos olhos. Pois é, ele agora diz aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, luz para os meus olhos. O Salmo 143 aqui ele diz, o versículo, aliás, 143 ele diz de novo: Senhor, sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Repare que prazer está em sentido contrário ao de angústia. Uma pessoa que está angustiada não pode ter prazer. O que ela está é a angústia da alma, como Jesus estava. Angústia de morte. Como o salmista estava, na maioria dos salmos que ele fala aqui, nessa situação, ele estava numa situação de morte. Como Abacuque, como Jeremias. Estava em angústia de morte, vendo o castigo do Senhor sobre o seu povo. Daniel. Ezequiel, o profeta. Que às vezes eu digo Ezequias, misturando, Ezequiel, o profeta Ezequias, o rei. Às vezes a gente mistura. Não é? Então, irmãos, é um ato falho, não é porque não saiba, não. Então, irmãos, o Salmo 145, 14, ele diz assim também: o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Irmãos, quando eu conheço o meu Senhor, quando eu conheço o que é que está acontecendo na vida, eu vou saber lidar com a angústia que vira uma depressão, ou está querendo virar uma depressão, não é? Mateus 11, 28 a 30, que eu já falei aqui tantas vezes desde o início, é o Senhor dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas cansadas. O que eu já vi, aliás, sempre, eu só vi um pastor, na minha vida de crente, eu só vi um pastor pregar correto nesse texto. Na minha vida de 65 anos. Todos os outros, incluindo livros que eu leio de grandes pastores, ensinam errado. Eles estão ensinando com base na teologia da libertação católica ou na teologia da prosperidade pentecostal. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de peso do pecado. Jesus está falando de libertação do pecado, de salvação. É disso que ele está falando. Ele não está falando de bem-estar, de vida aqui na terra, coisa nenhuma, não. Então, irmãos, é isso. Então, quando eu entendo essas coisas, eu vou entender a depressão, eu vou saber lidar com ela. Romanos 8, 11, 26. Vamos lá para o Novo Testamento. Vocês sabem que eu estou no Velho, mas eu vou lá para o Novo Testamento para mostrar que o Novo Testamento não tem novidade. O que está escrito lá já está no Velho também. Então, Romanos 8, 11 e 26. Romanos 8, 11, o homem de Deus diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. O homem está falando aqui para uma igreja, ele está falando para a crente. E ele está lembrando a esses irmãos que o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus é o Espírito que nos vivifica. O tempo inteiro, inclusive no caso de angústia, de depressão, no caso do pecado. É esse Espírito que nos vivifica. Então eu tenho que saber dessas coisas. Eu não posso amofinar, eu não posso esmorecer. Quem está em mim? Quem está em mim? Então, irmãos, nós precisamos saber, isso é precioso demais. Vou ler de novo. Se habita em vós. Olha, tem uma condicionante aqui. Se habita, mas ele não está querendo dizer que não habita, não. Assim como habita em vós, é isso que ele está querendo dizer. O Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita.
Irmãos, isso é precioso demais. Aí, um crente que entende a palavra de Deus, não há livro de não sei o que Cury que tenha um poder mais precioso do que esse, Augusto Cury. Não há, irmãos. Sem desconsiderar o conhecimento desse homem. Eu já li, eu tenho vários livros deles aqui. Inclusive, um, se eu não me engano, diz Jesus, o maior psicólogo da Terra. Muito bem escrito o livro, mas não tem nada a ver na história. Certo? Jesus não é psicólogo, coisa nenhuma. Ele era um homem sábio com a sabedoria de Deus. Né? Então, irmão, naquele tempo nem psicologia existia. Existia a filosofia. A filosofia fazia o papel da psicologia hoje. Então, irmãos, nós temos que ver isso aqui, irmãos. Certo? Ora, não habita em nós o Espírito de Deus? Olha o 26 que ele cita também aqui. Olha o 26 que ele cita também aqui. Até nossas orações, que são inadequadas, porque nós não temos, digamos assim, nós somos mortais, pecadores, então fazemos uma oração que ela não está, digamos assim, devidamente adequada. Oramos em nome de Jesus, mas não estamos exatamente dizendo o que Jesus diria. Pois João está dizendo aqui que o Espírito Santo nos ajuda nesse processo. O Espírito Santo está em nós. Eu não estou orando em nome de Jesus, eu não estou orando com base na palavra do Senhor, sim, mas às vezes não está lá muito bem adequado. Ele está dizendo aqui que o Espírito nos assiste nessa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ele está falando aqui desse gemido desde lá de trás, quando diz que a terra toda geme a um só tempo esperando a redenção. Ele está falando nisso aqui. Nós sabemos que a criação toda. Aí ele está dizendo que até nós também, né, não sabemos orar como convém. Então o próprio Espírito que está em nós geme como a toda a criação geme, inclusive nós, pois o Espírito que está em nós também com gemidos inexprimíveis conserta a nossa oração ao Pai. Que maravilha, meus irmãos! Quando a gente sabe disso, não apenas de ouvir dizer, mas sabe de fato dentro. Eu sei disso, o meu Senhor me conduz em qualquer processo, em qualquer Covid. Agora eu vou ficar deprimido porque estou trancado dentro de casa há mais de um mês por causa de uma determinação da saúde governamental. Em tudo dai graças. Não tem lugar para a depressão. Procure saber qual é o irmão que está precisando de ajuda. Não tem lugar para a depressão. Eu tenho que cuidar do meu irmão. Eu tenho que cuidar do meu irmão. Então, irmãos, vamos para frente aqui. Filipenses 4, 6, 7. De novo, lá para o Novo Testamento mais para frente. Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Meu Senhor, a situação está difícil, porque o Covid está. Mas eu tenho uma casa. Eu estou dentro da minha casa. Ainda não me faltou o alimento. Não tenho alimento. Não tenho as provisões que o Senhor mesmo me deu. E se não tiver, eu sei que tenho irmãos a quem recorrer, se for o caso. Tudo isso o crente está sabendo. Desde o início, alguns pastores, inclusive nós também, falamos, irmãos, vocês não fazem culto doméstico em casa. Alegando que não tem tempo, porque tem que sair para trabalhar, os meninos têm que sair para a escola, pois agora nem está saindo para trabalhar, nem está saindo para a escola. Façam o culto doméstico. O presbítero Daniel disse, rapaz, essa colocação está errada. Está errada em tese, em termos, aliás. O que é isso? É uma acusação. Vocês não fazem o culto doméstico dizendo que não tem tempo, pois agora tem todo o tempo do mundo e não fazem do mesmo jeito. Sabe uma explicação para isso? Palavras do Senhor Jesus. Quem não é fiel no pouco, também não é fiel no muito. Então, se você diz que não tem tempo para fazer culto doméstico, pois agora você tem todo o tempo e não faz do mesmo jeito. Sabe quem garantiu que isso ia acontecer? O Senhor Jesus. Quem é infiel no pouco, não estou dizendo que o dinheiro está pouco, pois se você ganhar muito, não vai dar do mesmo jeito. Quem garante isso é o Senhor Jesus. Irmãos, a Bíblia é uma coisa muito séria, a salvação é uma coisa muito séria, o discipulado é uma coisa muito séria, faz parte do pacote da salvação. Temos que aprender, temos que saber. Vamos para frente aqui, irmãos. Hebreus 4,16, que o homem de Deus fala que nós temos a quem recorrer, né? Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça
para socorro em ocasião oportuna. Como ele está dizendo aqui antes, que nós temos um sacerdote infalível. Não é como os sacerdotes de Israel que falhavam. Nós temos um sacerdote infalível. Nós temos a quem recorrer. Nós precisamos desse nosso Senhor o tempo todo. Preste atenção, meus irmãos queridos. Especialmente em casos de depressão, como agora é moda. E é ocasião. Precisamos saber que a Bíblia não nos dá conhecimento científico para que tenhamos domínio intelectual de como funciona a doença. Quem tem que saber que isso é psicólogo, não é? Como funcionam certas angústias, como isso se transforma, tribulações, provações que nos deprimem. Cientificamente, nós não temos que saber como é que isso funciona. Os estudiosos do assunto que estudem, né? Porém, em todos os casos, a Bíblia nos leva ao conhecimento de Deus, em qualquer que seja a tribulação, em qualquer que seja a depressão. No sentido de que nos acheguemos a Ele com total confiança na sua providência. O homem deprimido do Salmo, que eu falei para você no início, ele já começa demonstrando que ele tem esse conhecimento. Ó Senhor, Deus de minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Olha que o homem sabia com quem estava tratando. Ele não sabia por quê. Desde moço ele sofria tanto. Mas ele sabia com quem estava tratando. Ele sabia. O último versículo, irmãos. Eu disse para vocês, eu já preguei, não sei quantos anos faz, e talvez agora depois da Covid, quando voltar para a igreja eu prego de novo. Eu me lembro do título da pregação. Era Nas Trevas com Deus. O último versículo desse homem, olha o que ele diz. Todo salmo é assim, e no último versículo ele diz: para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Olhem como esse homem terminou o salmo dele. Ao Senhor Deus da minha salvação. Dia e noite clamo diante de ti. Ele sabia quem era Deus, sabia o que estava acontecendo com ele, só não sabia por quê. Então, irmãos, em qualquer circunstância, como esses homens da Bíblia, busquemos o Senhor, como Hebreus diz aqui. Como Hebreus diz aqui, irmãos. Hebreus 4,16, eu estava nele, mas perdi, está aqui de novo. Mas cheguemos-nos, portanto, confiadamente como esse salmista aqui, numa situação de desventura total, no sentido secular, não é? Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Sabendo destas coisas, irmãos, vamos saber lidar com a depressão, quando ela aparece, com uma angústia anterior a uma depressão instalada, né? Nós vamos saber lidar com essas coisas. Que Deus nos abençoe. Terminamos a lição número 23 e hoje é sexta-feira, não é? Se não fosse feriado, se fosse feriado, se não estivesse no recolhimento social, não teríamos aula na igreja, porque muita gente viaja quando acontece um feriadão desse, mas hoje, por não ter tido feriado e estamos em casa, vamos aproveitar a graça de Deus para crescer no conhecimento do Senhor, no conhecimento da sua palavra, para identificar as coisas que nos estão acontecendo pela providência do Senhor, invariavelmente. Por isso, sabemos a quem recorrer. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Boa noite.